E aí, pessoal, tudo bem? Tá rolando aí nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, um resumo aí de um programa que teve no canal GNT com Fábio Porchat, Bela Gil, Emicida, falando sobre o agro. Afinal, eles são especialistas nesse assunto, eles têm muita capacidade técnica para falar sobre isso, né? Então, assim, a gente pegou as principais pérolas que foram faladas, foram ditas aí nesse programa e a gente vai contestar com dados reais, porque ao contrário deles, aqui existe embasamento, tá? Então vamos começar ouvindo aqui o que tá viralizando nas redes. O peido do boi de verdade prejudica a camada de ozônio? Só um pouquinho. Porchat, o peido do boi prejudica de verdade a camada de ozônio. Vai, não coloca a camada de ozônio no meio dessa história, entendeu? A camada de ozônio não tem nada a ver. Aqui, a questão principal, a polêmica que existe é com a emissão de metano pela atividade pecuária, que na sua maioria das vezes, aqui no Brasil, a maioria da atividade é extensiva, pecuária extensiva, ou seja, o gado é criado a pasto. O que acontece? A liberação do metano é absorvida pela pastagem. O que acontece? Um balanceamento, um equilíbrio. Isso é comprovado, inclusive, com dados da Embrapa, tá? Tem uma câmera que mostra a saída do rio para o mar nos lugares. Já não há mais vida no raio de 300 quilômetros. Porque tá tudo de cocô. Para. Porque tá tudo de cocô. Vamos lá. De novo. Quando a pecuária é extensiva, ou seja, o gado é criado a pasto, o cocô, no caso o esterco, né? Ele é mineralizado, ou seja, ele é fixado no solo e dali ele não sai e daqui a pouco em cima disso vai nascer nova pastagem. Quando o caso é da criação em confinamento, que é diferente do gado livre no pasto, aí tem todo um licenciamento ambiental que obriga o produtor rural a manejar de forma correta esses dejetos, a ter um cuidado com esses dejetos, tá bem? Então, assim, só para deixar bem claro aqui que a grande responsável por esse depósito de matéria orgânica na natureza não é o produtor rural, tá? É a cidade. E tem dados que comprovam isso. 55% do esgoto coletado nas cidades é jogado na natureza. O que não acontece no agro porque tem uma responsabilidade muito maior em cima dessa questão. A soja, a raiz é muito menos profunda, é muito mais rasa do que das plantas nativas. Tá, só um pouquinho. Bela Gil, vamos lá. Um dos pilares da agricultura de baixo carbono, ABC, é justamente o plantio direto. O que o plantio direto permite? Ele permite uma maior absorção de água, uma absorção mais eficiente da água, que não acontece, por exemplo, com as plantas nativas que ela tanto fala aqui. Árvores do cerrado que têm raízes profundas. Então, quando chove, essas raízes profundas conseguem levar água até os aquíferos. Ela falou aquíferes. Ela falou aquíferes. Esse eu realmente desconheço. Os aquíferos e os lençóis freáticos e tal. A soja... Aqui, voltando a essa história dos aquíferos, tá? A água dentro da propriedade rural, ela é muito manejada de uma maneira responsável, porque ela é essencial na produção dos alimentos. Isso é uma questão básica. A importância do uso da água na produção dos alimentos. E o produtor rural é o principal responsável pela recarga dos nossos aquíferos. Porque esse não existe, tá? Mas o produtor rural, ele é o principal responsável pela recarga dos nossos aquíferos. Na cidade, por exemplo, é tudo impermeabilizado. Então, a gente tem aí o asfalto, prédios, a água escorre, depois dá enchente. Aquilo que a gente vê na TV bastante, que parece que essas pessoas têm um bloqueio e elas esquecem, né? A memória é curtíssima. Eu não sei se você já foi pra Chapada dos Veadeiros, aí você pegando aquela estrada ali, você vê um mar de soja, é assim um negócio, eu chamo de deserto verde, é uma coisa assim bem triste. Deserto verde, que bom que só a Bela Gil chama de deserto verde, tá? Porque vocês não podem prestar atenção no que ela tá falando. Não tem como chamar a produção agrícola de deserto verde, porque principalmente ela é um componente que sustenta economicamente as obrigações do Código Florestal. Nesse lugar que ela passou, nessas propriedades rurais que ela passou e chamou de deserto verde, que pelo jeito ela só passou para fazer turismo e não entrou para conversar com o produtor rural, dentro dessas propriedades possui reserva legal e também a preservação permanente, a área de preservação permanente. Então isso a Bela Gil não fala, não mostra. Inclusive eu acho que essa galera que tá aqui, ela tá lendo muito panfleto do Greenpeace. Não tá, desculpa, não tá.
porque eu não vou ofender o Greenpeace. Eles não estão lendo nada, nem panfleto. Porque o que eles estão falando aqui é, no mínimo, um absurdo. Então, acho que está na hora de lerem mais informações técnicas de pessoas que sabem o que estão falando, como, por exemplo, Embrapa, CNA, Exalc. Tem muita fonte confiável aí que pode desmentir tudo que eles estão falando, inclusive é onde eu estou me baseando. Desmatando o bioma nativo, as árvores nativas, que estão ali para conseguir colocar água Com certeza não está sabendo direito o que ela quer falar, que eu vou pular. E tem um outro problema muito grave, que é a base da economia brasileira, o agro, né? Como que o setor que segura a economia do Brasil é um problema grave? Só brasileiro para pensar isso, né? Porque o Brasil tá cheio de problema, mas o real problema grave do Brasil é o setor que segura a economia. Então, assim, não dá para entender. Realmente não dá para entender o que eles estão querendo falar aqui. Como é que se faz essa transição de modelo? Uma hora vai ter que ser feito, porque vai colapsar. Exatamente, essa é a questão. E isso é o que o agronegócio ainda se apoia. Tipo, a gente leva o Brasil nas costas, quase 40% do PIB brasileiro vem do agronegócio e etc e tal. O agronegócio se apoia, no caso, em informações verdadeiras, né? Ao contrário do que eles estão fazendo aqui, mas tudo bem. A gente tem que mudar esse modelo. Esse modelo não funciona. Esse modelo não funciona. Esse sistema não funciona. Vamos lá. É sempre o mesmo discurso, que é muito na mão de poucos. Vamos voltar um pouquinho. 80% das propriedades no Brasil são de pequenos agricultores que produzem seu próprio alimento, tá bom? Mudar o sistema, quando eles falam dessa forma, que eles não deixaram claro como eles querem mudar esse sistema. Eu tenho muita curiosidade para saber. Mas na minha visão, mudar esse sistema pegaria todos esses produtores, que são 80%, e jogaria na cidade de novo. Tá assim, complexo. Eles estão dando aqui uma opinião que eles não sabem nem como vão fazer dar certo. Eles só sabem, a conclusão que eles chegam aqui, tem que mudar. Tem que mudar. Entendeu? Tem que mudar. O que tem que mudar aqui é muita coisa que não é isso, né? A gente está num momento de recessão de economia, de 14 milhões de desempregados. Eu acho que a gente precisa levar essa conversa para um campo onde a pessoa se alimenta bem, ela gasta menos com saúde. O Brasil passou hoje de importador para exportador, ou seja, tu encontra na gôndola do supermercado uma maior quantidade de produtos, uma maior diversidade de produtos com um preço muito mais em conta. Ou seja, as pessoas elas estão se alimentando bem, as pessoas nunca se alimentaram tão bem como hoje em dia no Brasil. E assim, eu não vou entrar nessa questão da fome, que eu já falei, eu não vou entrar em questões mais sociais que não têm uma relação direta com o agro e muito mais uma relação política, por exemplo. Essa conversa não terminou não, minha gente. Não, essa conversa não terminou mesmo. Eu vou deixar aqui muito claro que das várias coisas que eles falaram aqui, são muitas coisas preocupantes, não tem embasamento, não tem um técnico que fale, que confirme o que eles estão falando. Então eu quero convidar a continuar essa conversa de fato, mas com essa galera aqui com uma botina dentro de uma propriedade rural, sujando aí o pé de terra, entendendo como funciona uma propriedade rural, para um debate com produtores e técnicos especialistas nesse assunto. Pode ser? Vamos ver o que acontece então.